Fala, oitavo ano, tudo bem? Seguindo aí nosso estudo sobre a América, tá? Tensões e conflitos. Primeiro subtítulo aí na página 253, Diversidade Socioeconômica Regional. Como a gente viu nos últimos capítulos, né, continente americano, os países apresentam uma grande desigualdade na questão da qualidade de vida, né, na distribuição de renda. É, e essa desigualdade ela pode ser medida internamente, né, e também entre os países. Entre os países, a gente consegue perceber por meio de um coeficiente, de um indicativo, né, uma fórmula que foi desenvolvida, que é o chamado coeficiente de Gini. Ele principalmente indica a diferença, né, na distribuição de renda. Essa diferença ela é medida de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de zero, indica uma menor desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade da renda. Vou aumentar aqui rapidinho o nosso mapa. Então aqui temos o mapa da América do coeficiente de Gini. Então olha lá, o amarelo mais próximo de zero, né? 0,3 é melhor, uma menor desigualdade. E aqui o laranja mais escuro, né? Acima de 0,5, então mais próximo de 1, maior a desigualdade. Então a gente olhando aqui, o Brasil apresentando Brasil e Colômbia apresentando a maior desigualdade. Colômbia não, tô falando besteira. Brasil e Venezuela apresentando a maior desigualdade. Deixa eu botar de novo, tá? E o Canadá, tá o azul. O Canadá com a menor desigualdade de renda, tá? Vamos passar. Essa má distribuição, né, vai ser o principal fator para os conflitos que a gente vai observar dentro do nosso continente, tá? Inicialmente a gente vai ver algumas tensões, né, que vem gerando algumas revoltas, né, e até pequenos conflitos em alguns países da América, né? E o primeiro país que tem essa problemática da questão econômica, né, não só na distribuição, mas uma crise econômica é a Venezuela, que além da crise econômica, tem também uma forte instabilidade política, né? A gente vê aí pela imagem da 254, a prateleira do mercado vazia, pela falta de alimentos, e além da falta de alimentos, pela crise econômica, eles estão extremamente caros. Então, impossibilita também uma compra é, 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 mais justa ou que deveria ser a compra correta para qualquer família, né? É, 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 e que não tem como ocorrer, porque a inflação, né, os preços dos produtos aumentam durante o dia. É como se você fosse lá no mercado comprar pacote de biscoito. Ah, o biscoito tá R$ 2. Você vai daqui a uma hora ele já tá 4. No final do dia ele tá chegando a quase a R$ 15. Só para a gente ter uma noção, né, do impacto dessa crise econômica dentro do país. A crise também, essa crise econômica é gerada pela crise política, né? Desde o início dos anos 2000 o país era governado, 99 na realidade, né? É, por Hugo Chávez. Ele se tornou um ditador, mudou leis, né, que acabaram contribuindo para ele permanecer esse período mais prolongado no poder. Em 2013 ele acaba falecendo, né, e vem para o seu lugar Nicolás Maduro, tá? Qual o grande problema? Além dessa questão política, né, a morte do principal líder que conseguia uma certa estabilidade no país, quando Nicolás Maduro assume, o país estava atravessando por um sério problema econômico.
A Venezuela ela depende do petróleo, né, da venda do petróleo. Até 2012, o preço do barril anualmente apresentava, né, uma elevação, então, consequentemente, o país vinha arrecadando mais ano a ano, e a partir de 2012 esse preço começou a cair. Com essa queda, os custos, né, que havia feito ao longo dos anos se manteram altos e a arrecadação baixa. Então, a junção do enfraquecimento político com enfraquecimento econômico gerou, né, essa forte instabilidade e a partir daí revoltas, né, grupos contrários ao presidente passaram a se manifestar, o governo passou a atacar a população e esses grupos e que vem gerando aí nos últimos anos, né, uma forte onda de migração venezuelana aqui para o Brasil, né, mas também Argentina, Uruguai, né, Colômbia, Peru e Equador na América do Sul, para os Estados Unidos, o México também na América do Norte, né, eu acho que eu acabei falando América do Sul, ou não incluí, né, México e Estados Unidos na América do Norte, e alguns países também, mas um menor número, alguns países ali da América Central, tá? Infelizmente, essa questão, né, de crise ainda permanece, né? E não temos uma perspectiva de melhora para a população venezuelana, beleza? Seguindo, temos Honduras. O problema também está atrelado a uma questão política, né? O governo, além de acusações de corrupção, né? Uma administração ruim, nas últimas eleições foi acusado de manipular o resultado. A partir daí, né, a população passou a se organizar e protestar contra o governo. A resposta, né, também não foi das mais amigáveis, o governo agiu com força contra a população e desde 2017 a gente percebe uma forte saída de hondurenhos, principalmente para Guatemala e México, com o principal objetivo de chegar aos Estados Unidos, tá? Seguindo, na 255, Chile, né, as ondas de protesto se iniciaram em 2019. Apesar do Chile apresentar um dos melhores IDHs da América do Sul, nos últimos anos houve, né, uma diminuição dos investimentos em políticas sociais e na melhoria das condições de vida da população e também de seus trabalhadores, né? Então, em 2019, a revolta se inicia por uma questão de valores de passagem, né, do transporte público. O Chile tem um dos transportes públicos mais caros do mundo e a partir daí outros problemas passaram a ser levantados, como questão salarial, né, investimentos, a educação e a desigualdade que vem aumentando nas últimas décadas dentro do país. Tá? A, a, as revoltas em 2019, né, foram mais presentes, né, por meio de manifestações, nenhum conflito armado, né, ocorreu. E no ano de 2020, até por conta da própria pandemia, né, essas manifestações têm mais ocorrido de forma virtual. Beleza? Seguindo, próximo país, Bolívia, uma questão também política, né? O presidente Evo Morales chega ao poder no início dos anos 2000 e se mantinha assim na presidência até o ano de 2019, né, quando recebeu fortes, já vinha recebendo ao longo das últimas eleições, pelo menos as duas últimas eleições, mas nas eleições de 2019, né, o legislativo ele acabou final de 2018, desculpa. O legislativo ele anulou as eleições que havia sido vencida por Evo Morales, também com denúncias de fraude, né? Com essa anulação, em 22 de janeiro, né, de 2019, o então presidente Evo Morales ele acaba abrindo mão, né,
do cargo de presidente, renunciando à presidência do país. Seguindo, na 256, a gente vê conflitos com um grau de violência um pouco mais acentuado, principalmente o número, né, de vítimas e as consequências geradas, né, por esses conflitos. Então temos aqui primeiro, logo no início, né, dessa parte, um mapa da América com relação aos conflitos, né, que ocorriam em 2018 e infelizmente ocorre até hoje. E mais aqui embaixo a legenda, né, desse mapa. E temos ali na legenda o grau de instabilidade, né, dessa violência, que vai de disputas, um amarelo claro, até para esse laranja, né, cor de tijolo, vamos dizer assim, o mais escuro, que é o nível que a gente considera a guerra, que infelizmente é o caso que a gente vê no México, né, que é o primeiro país que a gente já vai abordar aí, né, é o único país do continente com o nível mais alto na escala de conflitos, né, dentro do país se considera que ocorra uma guerra contra o narcotráfico, né, esse narcotráfico organizado em cartéis, principalmente agindo no norte, e controlando, né, pequenas regiões do norte mexicano. Tá? Além da prática do narcotráfico, eles têm atuado na última década, né, também com a imigração ilegal, né, já que controlam grandes áreas no norte do México, área fronteiriça com os Estados Unidos. Eles também vêm controlando, né, esse comércio ilegal de pessoas que entram irregularmente nos Estados Unidos. Tá? Além do México, o Brasil também com o problema do narcotráfico, um narcotráfico bastante presente dentro das grandes cidades, mas também em regiões de fronteira. Além da questão, né, contra esses grupos, a gente tem conflitos históricos em relação à posse da terra, seja com indígenas, né, com relação à demarcação das terras indígenas, e aí você tem invasão não só a prática de agropecuária moderna ou exploração mineral, como também no interior, né, em áreas rurais, o conflito em relação à posse da terra. Né? Infelizmente, o Brasil é um país que predominam as grandes propriedades, os grandes latifúndios, né? E essa predominância de grandes latifúndios nas mãos de um pequeno grupo de pessoas acaba gerando insatisfação, culminando com conflitos. Na 257, a gente tem os Estados Unidos, país que com relação, né, a esses conflitos mais atuais que estamos abordando, é uma temática que já vem aí há décadas, na verdade centenária, a questão racial, né, os Estados Unidos, na verdade sim, ou por causa, né, do racismo, por causa de uma busca por abolição da escravatura, um pouco tempo depois da sua independência, ocorreu uma guerra civil. Né? O Sul não concordava com a posição do presidente, que se situava, né, ou que estava aliado aos interesses do Norte, que era industrializado. Foi contra essa abolição. Os estados do Sul se tornaram independentes. Né? Esse processo de independência fez com que o Norte atacasse o Sul, para que retomasse toda a unidade dos Estados Unidos. O Norte conseguiu, né, vencer essa guerra e com isso também pôr fim à escravidão no país. Só que a partir daí, principalmente nos estados do Sul, né, a população branca passa a fomentar, né, infelizmente, esse preconceito racial contra os afro-americanos, né, a ponto da formação
de um grupo de supremacia branca chamado Ku Klux Klan, que durante o século XX principalmente atacavam os negros e que atualmente não só negros, como qualquer outra etnia, né, que não seja branca ou e além disso não seja um estadunidense, né? E, infelizmente essa questão racial a gente viu há pouco tempo com o exemplo da morte, né, do George Floyd há pouco mais de 3 semanas, e é uma triste realidade que ainda existe não só nos Estados Unidos, mas na maior parte dos países do continente americano, tá? Além dessa questão interna com o preconceito racial, os Estados Unidos também enfrenta problemas com relação ao comércio internacional. Ele trava uma guerra com a China, né? Os dois países vivem impondo barreiras para os produtos do outro, né? E isso acaba gerando uma certa instabilidade e tensão no mundo. E um dos conflitos também históricos é com relação a Cuba, né, que lá em meados do século XX optou por se atrelar à, à União Soviética, né, ao mundo socialista, que a partir daí os Estados Unidos impôs embargos econômicos, né, impedindo transações econômicas, o comércio do país com outros, e isso trouxe uma grave crise, né, financeira para Cuba. No final do governo Obama se acreditava no fim desses embargos, Obama não conseguiu, né, obter esse objetivo, e o atual presidente ele não demonstra nenhuma vontade em pôr fim a esses embargos, tá? 258, temos aí Haiti e a Colômbia. O Haiti, seus problemas estão relacionados a ser o país mais pobre das Américas, né? E o problema na questão da renda já sempre, né, foi a principal mola para conflitos, né? Uma mola propulsora, né, que acaba incentivando ou instigando os conflitos dentro do país. Governos corruptos, né? Deposição de presidente. Isso foi enfraquecendo não só a economia, mas também a política do país. Em 2010, o país passa por um grave terremoto que basicamente destrói todo o Haiti, né? E em 2017 ainda com reivindicações, né, consequentes, os conflitos, né, se configuravam com as manifestações do povo pelas condições de vida, né, que vinham atravessando desde o início dos anos 2000, principalmente desde do terremoto de 2010. Né? O país ainda não conseguiu se reconstruir totalmente. Na verdade, nem 50% do país está reconstruído, e isso já se passaram 10 anos. Né? E com isso, você vê também anualmente milhares de haitianos, né, migrando aqui para a América do Sul. O Brasil recebeu muitos, e também para a Europa, principalmente para a França, já que uma das línguas oficiais do país é o francês, né? Foram colonizados pela França. Depois nós temos aí a Colômbia. Colômbia também tem problemas relacionados a questões socioeconômicas, tá? Mas esses problemas, mas não, esses problemas socioeconômicos acabaram gerando também problemas ligados à criminalidade, mais especificamente ao narcotráfico. Né? O narcotráfico passou a ganhar grande força a partir dos anos 70. Então, durante os anos 70, 80, 90, foi o período dos cartéis, né? A figura do Pablo Escobar, que foi considerado o maior traficante de drogas do mundo. Com a queda desses cartéis, um grupo, né, já existente desde a década de 60, que eram as Farc, inicialmente com uma ideologia política socialista, né, que
visavam dar um golpe de Estado e controlar, né, o país e impor esse governo socialista, eles assumiram, né, já tinham armas, com a queda dos cartéis, eles passaram a assumir o tráfico de drogas. Isso, claro, favoreceu ao grupo, puderam se armar cada vez melhor, ampliando as suas áreas de domínio, né? Viviam escondidos nas matas, nas florestas colombianas e durante ali o final dos anos 90 e até a sua desfragmentação em 2016, dominavam extensas regiões no território colombiano, né? Tudo isso é financiado pelo dinheiro do narcotráfico. Em 2016, eles assinam um acordo de paz com o governo, né? A maior parte do grupo, né, aceita os pontos ali do acordo e alguns insatisfeitos mantiveram a luta armada e se mantém também no controle dessa atividade de narcotráfico. Então ainda a Colômbia passa, né, por problemas relacionados ao combate ao tráfico de drogas. Beleza? Fechamos então aqui. Fazer aí os exercícios, né? A questão 1, a partir da questão 1 aí da atividade, até a questão 4, que vai até a página 259. Beleza, galera? Até a próxima aí. Um abraço a todos.